Uma das estratégias mais usadas pelos comunistas aqui no Brasil e em todo o mundo, e que continua surtindo efeito, é: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Não é incomum você perceber esses ataques nas falas da Gleisi Hoffmann, do Paulo Pimenta, do Humberto Costa, nas falas frequentes e diárias do Flávio Dino, do Lula e de qualquer outro comunista no Brasil e no mundo. É muito frequente. Vamos usar aqui como referência, e vocês vão lembrar muito bem, das acusações que eles faziam do Bolsonaro em relação aos sigilos. Lembra? Ah, porque o Bolsonaro põe sigilo aqui, põe sigilo ali, e o Lula falava isso abertamente. O Lula então foi eleito presidente do Brasil. Quais foram as ações que ele tomou? Quais foram as primeiras ações que ele tomou? E você vai aprender mais uma vez como os comunistas não se preocupam com a sua imagem, não estão nem aí. Eles se preocupam com as narrativas, porque eles sabem que no Brasil, com as pessoas emburrecidas, com a população que lê pouco ou lê quase nada, na verdade, é a narrativa que importa. Como os jornais sabem que o que importa é a manchete, é a chamada, e não o conteúdo. Portanto, entendendo essas comunicações de massa, e os comunistas entendem muito bem, o que eles fazem é criar boas narrativas. Boas narrativas, traduzindo em português simples, significa boas mentiras. Agora, a verdade prova justamente o oposto disso. A verdade mostra que tudo o que eles fazem não passam realmente de mentiras, ou o sinônimo disso são narrativas. Narrativas mentirosas. E nisso, os comunistas são muito eficazes. Vamos lá, preste atenção nesse vídeo e você vai entender do que estou falando. A Casa Civil se negou a cumprir a lei de acesso à informação e não revelou quais os presentes que a primeira-dama Janja da Silva recebeu e quem os enviou, além de não divulgar os gastos da mulher de Lula com viagens. Ao site Diário do Poder, a Casa Civil disse que Janja não exerce função pública ou ocupa cargo público e que não é possível individualizar gastos. Bom, vale lembrar, a primeira-dama tem gabinete no Palácio do Planalto e participa ativamente de decisões do governo. Na campanha eleitoral, Lula criticava Bolsonaro pelos sigilos impostos a alguns dados oficiais. Já eleito, o petista escondeu os gastos, por exemplo, com a festa de posse. Depois, colocou sob sigilo as imagens dos ataques do 8 de janeiro. Bom, não parou por aí. Depois, Lula também impôs sigilo às visitas no Palácio da Alvorada e, há uma semana, colocou sob sigilo os voos dos ministros do STF pela FAB. É muito sigilo nesse governo, hein? Pois é muito sigilo nesse governo, mas é só o começo. E eles não se preocupam, porque eles têm sempre uma justificativa. Pior do que isso é que a oposição é muito ineficiente em conseguir emplacar as narrativas. A verdade é que a direita, os conservadores, eles não são muito bons em criar essas narrativas, em poder desenvolver esse tipo de emplacar como a esquerda consegue fazer muito bem. E verdade seja dita, eles são muito bons no que fazem, e eles fazem isso de forma extremamente eficiente. Veja, por exemplo, como eles conseguiram emplacar o discurso de que o Bolsonaro estava destruindo a Amazônia. E aí houve uma comoção mundial e o Bolsonaro então foi perseguido. Veja como várias outras pechas foram colocadas sobre o Bolsonaro que não refletem a verdade. Mas eles não se preocupam com a verdade. Comunistas não têm compromisso com a verdade. Comunistas têm compromisso com o poder. E nesse jogo inteiro, ou nós começamos a estudar, ou nós começamos a nos aprofundar, ou nós começamos a entender como é que os nossos inimigos jogam, ou nós seremos sempre marionetes na mão deles. E é isso que tem acontecido. Nós temos sido frequentemente marionete na mão dos comunistas, porque eles sabem fazer esse jogo muito bem feito. Nós, pelo contrário, não sabemos. Adalex Góes, até um próximo vídeo.